Sou Erundina Silva, eu sou oficial de educação do Unicef e aqui no Unicef eu coordeno as ações de qualidade, especialmente uma que é a Estratégia Trajetória de Sucesso Escolar, que busca o enfrentamento da cultura de fracasso escolar e superação da distorção e da série. Essa estratégia está em 8 estados brasileiros. Eu conheço o INAF há alguns anos e eu acho que quando a gente fala em qualidade da educação, o INAF é um indicador de extrema importância por várias questões. Então, eu considero que o maior problema educacional brasileiro é a distorção da série. Então, a gente resolveu parcialmente a questão do acesso, a questão da permanência, mas a gente está longe ainda de resolver a questão da qualidade. O INAF, do meu ponto de vista, é a materialização dessa constatação, porque meninos ainda entram na escola, são reprovados, ficam em distorção idade série, tendem a abandonar a escola. Mesmo quando a gente tem programas que fazem o que a gente chama de correção de fluxo, a gente vai ver que esses meninos não aprenderam adequadamente, não desenvolveram competências e habilidades para a vida, né? Eu acho que em boa medida o INAF mostra isso. Os resultados do INAF, muito estagnados de 2018 para cá, para essa edição de 2024, mostram que esses meninos estão saindo da escola, né? E aí eu estou falando dessa porção menor de menor idade. Esses meninos, eles saem da escola sem construir conhecimento, sem construir competências e habilidades para a vida. Então, desse ponto de vista, eu imagino e quero que o INAF seja um instrumento de advocacy do Unicef para que os governos invistam em qualidade da educação. Então, eu penso que o INAF mostra um dado, é um indicador que nos mostra de forma muito clara as desigualdades sociais desse país. E se a gente for olhar, por exemplo, as taxas de abandono, as taxas de reprovação, as taxas de distorção de idade séria, elas são muito maiores no norte e no nordeste desse país. Elas são muito maiores nas regiões periféricas das grandes cidades, né? Então, a gente precisa investir, sobretudo no norte e no nordeste desse país. Então, o Unicef vem contribuindo com essa agenda da qualidade da educação ao priorizar os estados do norte e do nordeste, estados e municípios do norte e nordeste desse país. Então, há um conjunto de coisas que precisam ser feitas. Primeiro, a gente precisa ter políticas claras de qualidade na educação. Eu penso que a gente vive um momento especial, que o Ministério tem políticas, sobretudo políticas para anos finais, que não existia há muito tempo. Então, a gente tem aí políticas como a Escola das Adolescências, a gente tem políticas de recomposição das aprendizagens, que precisa ser permanente, né? Criou-se uma ideia de que recomposição das aprendizagens era algo do pós-pandemia, mas não é. As estratégias de recomposição das aprendizagens precisam ser permanentes. Então, além das políticas, a gente precisa investir fortemente na formação inicial dos professores. A gente precisa romper com essa lógica de que a gente está formando especialistas em matemática, especialistas em geografia, especialistas em história, mas que essas pessoas não têm nada a ver com o letramento, né? Então, a formação inicial do professor precisa ser modificada e as disciplinas pedagógicas, as didáticas, elas precisam caminhar nessa perspectiva de que todos os componentes curriculares têm contribuições para o letramento, para os processos de alfabetização e letramento desses meninos, né? Então, além disso, a gente precisa ter uma forte formação continuada, mas a gente precisa também ter condições de trabalho para esse professor, né? A gente viu aí, por exemplo, os resultados do alfabetismo funcional a partir das questões digitais. A gente precisa um professor mais preparado para lidar com os desafios do mundo contemporâneo, para lidar com os desafios da tecnologia que está presente na vida dos meninos e das meninas brasileiros.
Eu penso que o resultado do INAF nos apontou, sobretudo, a questão da qualidade. Quando a gente olha para os dados do INAF, se a gente vai olhar lá o analfabetismo, a gente vê que entre 2001 e 2024, a gente tem uma redução de pelo menos 10 pontos percentuais do analfabetismo funcional. Mas quando eu olho para o grau de proficiência, a gente vai ver que saiu de 32 para 35, é um crescimento pífio, né? Então, a gente vê nesses dados que a questão da qualidade está pouco resolvida, né? Então, o INAF, do meu ponto de vista, aponta para as políticas públicas a necessidade da gente trabalhar a qualidade da educação, a necessidade de ter professores melhores formados, de ter formação continuada, a necessidade de melhorar as condições das escolas, a necessidade de melhorar os materiais pedagógicos, né? Então, é um conjunto de coisas e, desse ponto de vista, eu penso que esse indicador ele é um elemento de advocacy mesmo, né? E eu acho que esse é um grande papel do Unicef. O grande papel do Unicef, além de contribuir com os governos em ações de educação, é fazer esse advocacy e sensibilizar para a questão da formação, a questão da qualidade, a questão dos materiais, enfim. É fazer o advocacy para que tenha políticas efetivas que investam numa educação de qualidade, equitativa e inclusiva.